Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, irmão Matusalém Braga. Boa noite. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe a Juliane Siqueira Gomes, que já estão conectados. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, minha sogra, Socorro Belo, a irmã Germana, irmão Francisco, Deus abençoe. Irmão Nonato, irmão Alzira, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. A graça e a paz do Senhor para todos vocês. Nós iremos fazer uma oração e depois estaremos entoando um louvor para a glória de Deus e na sequência ministrando a palavra nessa noite sobre o Pai misericordioso. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais uma vez o Senhor nos permitir estar na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, que o Senhor tem nos concedido diariamente. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado pela sabedoria, pela inteligência do Espírito Santo. Que o nosso maior anseio e desejo seja nos alimentarmos da Tua palavra, estarmos cada vez mais próximos do Senhor, mais apegados a Ti. Que o Senhor refrigere a nossa alma, que o Senhor cure as feridas abertas, que o Senhor sare, meu Deus, as nossas enfermidades, que o Senhor, meu Deus, esteja confortando os tristes, os abatidos de espírito, os enlutados, levanta os caídos, restaura, Senhor Deus, os quebrantados de espírito, os oprimidos por Satanás, que o Senhor esteja libertando, os cativos, quebrando as correntes malignas, e que as Tuas misericórdias se renovam sobre a vida de cada um nessa noite, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Fábio Alzirene, aí, Feira de Santana, na Bahia, o filho da irmã Terezinha. Graça e a paz, meu irmão. Deus abençoe sua vida, sua família, seus filhos. E estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso meio. Irmã Joana Carvalho também, graça e paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Nós vamos cantar um hino, um cântico. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e o meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. Aleluia. A dor que passou meu Rei e o meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem
posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, convido os amados a abrirem a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Essa é a conhecida parábola do filho pródigo, mas poderia ser muito bem chamada de a parábola do pai misericordioso, porque ela inicia dizendo que certo homem, no versículo 11 de Lucas 15, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Podemos imaginar que, ao pedir a parte da herança que lhe cabia, o filho mais novo está dizendo, em outras palavras: não estou nem aí para o meu pai. Eu quero é que meu pai morra. Porque normalmente na cultura da época a herança era repartida somente com a morte dos pais. Mas, insatisfeito com a vida que estava vivendo, ele pede a parte dos bens que lhe cabe, parte da sua herança. Ao mais velho pertencia a parte dobrada, ao primogênito. E ele pede a parte que lhe cabe da herança ao filho mais novo. E o pai, como respeita as nossas liberdades, entendendo aqui que o pai representa Deus, ele o libera. A Bíblia diz, reparte a herança, lhe dá. E deixa o seu filho mais novo sair de casa. Certamente contra a sua vontade, com dor no coração, porque nem o pai, de verdade, por mais que ele esteja, o filho esteja insatisfeito ou não estejam indo tão bem, ele desejará que seu filho saia de casa. Mas só se fosse para segurar, muitas vezes, amarrado alguns filhos, acorrentado em casa, porque nós sabemos que existem alguns filhos que são rebeldes, que são desobedientes, que não conseguem obedecer a ordens, não querem se submeter a autoridades, e quando começam a ficarem mais velhos, maiores de idade, por não querer se submeter às ordens, terminam pegando rumo, pegando beco, vazando, saindo de casa, mas na maioria das vezes contra a vontade dos pais. Mas o interessante é que, como esse pai aqui nessa parábola representa Deus, nós precisamos entender também que ele respeita as nossas liberdades. Há muitas escolhas, meus queridos, que nós faremos na nossa vida, que não é porque Deus quis. Há muitas pessoas que tomam as suas decisões, tomam as suas escolhas no seu dia a dia, na sua vida, depois até chegam a quebrar a cara e dizem assim: não, foi porque Deus quis. Negativo. Nós temos as nossas escolhas, nós temos liberdade, nós temos que tomar escolhas no nosso dia a dia, na nossa vida. E muitas vezes nós quebramos a nossa cara
nos decepcionamos, sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Nós sabemos que muitas vezes existem circunstâncias na vida desafiadoras e até tribulações, aflições, que é o próprio Deus que nos colocará nelas. Mas nem por isso significa que Deus está tomando as decisões por nós. Então, com quem você vai se casar, você é quem vai decidir. Quando a pessoa ela quer viver em submissão ao Pai Celestial, ela ora, ela busca orientação na sua palavra. Mas quando ela quer viver independente de Deus, por si só, e depois que ela se dá mal na vida, não queira jogar a culpa em Deus, não queira jogar a culpa em outro. Ela sofreu as consequências dos seus próprios atos, das suas próprias escolhas. Então entenda que nós estamos construindo nossa vida, nós estamos construindo nossa história. E cada um de nós, assim como esse filho mais novo, por mais que fosse o mais novo, nós somos os responsáveis pelas escolhas que nós estamos tomando na vida. E Deus, ele não sendo um pai ditador, um pai autoritário, ele respeita as nossas decisões, ele respeita a nossa liberdade de escolhas. E foi o que aconteceu aqui, ele repartiu os bens, os haveres com o seu filho mais novo, certamente mesmo contra a sua vontade, porque o pai certamente não desejaria que o seu filho saísse de casa, porque se hoje é difícil sobreviver longe da casa dos pais, um filho novo, imagine na época, muito mais difícil ainda. E ele sai porque certamente está insatisfeito na casa do pai e deseja curtir a vida, deseja viver a vida ao seu bel prazer. Ele não quer mais viver debaixo de ordens, ele não quer viver mais debaixo de uma autoridade, debaixo de regras, porque nós sabemos que toda casa tem regra, que todo lar tem seus deveres, suas responsabilidades. Assim como na igreja, né? Nós temos um pastor concedido pelo próprio Deus à igreja, e é um lugar de bênçãos, é um lugar de comunhão, é um lugar onde nós nos alimentamos da palavra de Deus. E toda igreja que a gente chama da casa do Pai Celestial tem suas normas, tem suas regras, e nós sabemos que nem sempre aquele local agradará a todos. Há pessoas que não gostarão, né, do pregador, às vezes não se darão bem com certos irmãos, com o tipo de louvor que é cantado, e insatisfeito, na maioria das vezes sairá, mas sabemos que para quem foge, para quem sai da presença do Pai, as consequências são terríveis, como aconteceu com esse filho chamado pródigo. Diz a Bíblia que no versículo 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele agora está, como a gente usa na nossa linguagem hoje, curtindo a vida. E isso desperdiçando os bens que ele recebeu como herança. Nem para investir em algo que poderia lhe trazer uma certa rentabilidade, investir para lhe trazer um certo lucro, um emprego, um trabalho melhor, ele não investe. Ele estava tão insatisfeito, era um filho tão rebelde, que ele só quer saber de esbanjar, de gastar, de consumir. E isso, numa terra distante, longe da casa do pai, começou a dissipar os seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra dissolutamente aqui tem a ver com uma vida desenfreada. Certamente ele estava vivendo nas farras, nas bebidas, nas mulheradas, fazendo tudo o que a sua carne pedia.
E aquilo que certamente ele tinha vontade de fazer dentro da casa do pai, ele não podia, porque ele estava debaixo de ordens de autoridade, da autoridade do pai. Mas agora ele está se sentindo livre para fazer o que ele bem queria da sua vida. Mas não sabia ele que nenhuma liberdade, longe da presença do pai, nenhuma liberdade em desobediência trará bons frutos, trará uma boa colheita. Pelo contrário, dificilmente a pessoa permanecerá em pé, a pessoa não se dará mal na vida. Porque mais cedo ou mais tarde as consequências da desobediência, da rebeldia, da falta de submissão chegarão. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, meus amados, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem plantar, ele irá colher. Se você plantar na carne, você vai colher a morte, se plantar no espírito, vai colher a vida. E a própria palavra diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, as consequências do pecado aparecerão. Muitas pessoas, elas estão vivendo dissolutamente hoje, assim como esse filho pródigo. Estão vivendo na gandaia, na bagaceira, ao seu bel prazer, vivendo em puras carnalidades, em rebeldia, em insubmissão às autoridades, estão insatisfeitas com seus pastores, insatisfeitas com seus pais, insatisfeitas com sua igreja, e acham que a vida se resume apenas no aqui e agora, apenas esta vida, e não sabem, essas pessoas, que mais cedo ou mais tarde também as consequências funestas por causa dos seus pecados chegarão. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo aqui. Esse filho mais novo que abandonou a casa do pai. A Bíblia fala que no versículo 14, depois de ele ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. As consequências chegaram, assim como chegarão nos nossos dias para muita gente que está vivendo também dissolutamente, que está vivendo desenfreadamente, que está desperdiçando as suas vidas no pecado. Quando a Bíblia diz que em Efésios 5,18 nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos enchermos com o Espírito Santo. Porque quem se embriaga com vinho, quais são as consequências? A dissolução, a desperdício. As pessoas não sabem que quanto mais longe estiverem de Deus, vivendo no pecado, prazerosamente, elas estarão desperdiçando nas suas vidas e estarão plantando para colherem em breve, possivelmente, a morte. E o pior é que não colherão apenas a morte física, mas a morte eterna, a separação eterna de Deus, caso permaneçam prazerosamente no pecado sem arrependimento. O filho pródigo, o filho esbanjador, rebelde, que não quer se submeter, insatisfeito com a casa do pai, gastou tudo, desperdiçou tudo. E a Bíblia diz que começou a haver uma grande fome naquele lugar que ele estava. E ele começou a passar necessidade. Ele passou necessidades. Ao ponto de, no versículo 15, a Bíblia dizer que ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Pelo fato dele ter encontrado um trabalho de cuidar de porcos, isso mostra que o seu patrão ele era um gentio. Porque os judeus, eles não trabalhavam com porcos, porque cerimonialmente eles consideravam os porcos animais impuros. Para eles até comer carne de porco era pecado, de acordo com a lei de Moisés. E seria um dos serviços mais vergonhosos na época, um judeu trabalhar cuidando de porcos. Só que a sua
a sua necessidade era tão grande, a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, que ele chegou a desejar comer as migalhas que os porcos comiam. O texto é bem claro. O texto é bem claro que no versículo 16, ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Com certeza, quando ele estava endinheirado, cheio de bens, da herança que ele recebeu da parte do pai, ele estava cercado de amigos. Não diferente de hoje, quando nós temos algo para oferecer para as pessoas, nós recebemos algo em troca, mas se por acaso, por alguma circunstância da vida, Deus nos permite perder tudo e ficamos lisos, sem nada para oferecer, os amigos começam a nos abandonar. Isso pode acontecer quando a pessoa também quer se envolver com Deus. E pelo fato dela não querer mais compactuar, ser cúmplice do pecado, né, dos seus colegas, ela começa a perder amigos. Como aconteceu comigo quando eu me converti. Eu lembro que uma semana, 2 semanas antes de me converter, eu estava combinando com os meus amigos de nós fazermos um churrasco com 2 grades de cerveja e tomarmos todas, como a gente diz. Mas 1 semana antes de eu me converter, entreguei minha vida a Jesus. Antes de eu aniversariar, antes de eu fazer aniversário, eu entreguei minha vida a Jesus. E sabe o que foi que aconteceu no dia do meu aniversário? Nenhum amigo meu apareceu para me dar os parabéns. Porque eles queriam apenas farrear. Eles queriam apenas curtição. Eles queriam apenas estarem aproveitando da minha companhia, sendo cúmplices nos pecados deles. Mas agora, por ser cristão, convertido, eu não iria mais beber, participar dos seus churrascos, das suas folias, dos seus carnavais. E certamente isso foi o ponto final no nosso relacionamento. E aí perdi os meus amigos. Ninguém mais queria estar comigo. Assim como aconteceu com esse filho pródigo. Agora ele está desejando comer as migalhas que os porcos comiam, a lavagem dos porcos. Ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. E isso é o preço da desobediência. É o preço que uma pessoa sofrerá por causa dos seus pecados, por causa da desobediência. A pessoa acha que ela pode viver nas restrições dessa vida. Ela acha que ela pode viver prazerosamente no pecado sem sofrer nenhuma consequência. Mas mais cedo ou mais tarde as consequências virão. E elas serão terríveis. Elas serão assustadoras, elas serão desesperadoras. Quantas pessoas que nós temos visto a semelhança desse filho rebelde que abandonou a casa do pai, que tem quebrado a cara, que tem se decepcionado. Eu lembro de uma jovem que participava da nossa igreja, que é Lesbão, no início da igreja. E ela saiu, da igreja. Pouco tempo depois ela quebrou todos os dentes, literalmente. E me veio a lembrança desse texto, que não compensa abandonar a casa do pai, não compensa viver no pecado. Agora no mundo ela enchia a cara de cachaça, de cerveja, saía com seus amigos, mas as consequências mais cedo ou mais tarde virão para todos os que são rebeldes. E muitas vezes uma pessoa ela se envolve em criminalidade, ela se envolve em roubos, ela entra no mundo das drogas, no mundo da bebida, ela entra no mundo da prostituição e ela arranja só amigos no mesmo nível dela, da bagunça, da bagaceira, da rebeldia. Amigos mundanos que não querem saber nada de Deus, que não querem viver em santidade, que querem viver apenas prazerosamente no pecado. Mas enquanto a pessoa tiver algo para oferecer, enquanto a pessoa tiver muitas vezes algo para retribuir, para recompensar, assim como a gente vê de vez em quando
alguém perdendo a vida por causa de um cigarro de droga. Porque enquanto ela tiver ali dinheiro, né, para manter o vício, ela terá amigos, mas na hora que ela deixar de pagar ali um trago, muitas vezes ela perderá a vida por consequência do seu pecado, por consequência, né, da sua rebeldia. Então o filho pródigo está no mundo, ele está distante da casa do pai, ele está agora sofrendo por causa das suas próprias escolhas, como muitas pessoas hoje estão. Sofrendo porque plantaram e agora estão colhendo. Como a Bíblia diz, tudo que nós semearmos, nós iremos colher. Você possivelmente está colhendo hoje o que você plantou no seu passado. Você está apenas colhendo. E o que você colherá no seu futuro é o que você plantar agora, no hoje. Então é muito importante que a gente plante o bem, que a gente obedeça, que a gente viva em santidade, que a gente procure viver em pureza, que a gente aprenda a depender do nosso Pai Celestial, que a gente aprenda a viver com contentamento, que a gente viva satisfeitos na presença de Deus. Entenda de que o melhor lugar para se estar é na casa do Pai, é na presença do Deus vivo, do Deus fiel, do Deus verdadeiro, do Deus que verdadeiramente alegra a alma, que alimenta o nosso espírito, que satisfaz. Mas nem todos, pelo fato de não serem verdadeiramente convertidos, pensam assim. E insatisfeitos com a casa do Pai, em estarem, tendo que viver em subordinação, em submissão à palavra de Deus, insatisfeitos com isso, terminam virando as costas para Deus e abandonando a casa do Pai. Quantos que já se desviaram, quantos que já saíram do rumo, que já deixaram de olhar para frente, de olhar para Cristo, se esqueceram dos seus princípios cristãos, quantos que já se esqueceram de todas as bênçãos que já receberam da parte do Pai e se revoltaram e hoje estão no mundo e hoje, me perdoa a expressão, estão comendo o pão que o diabo amassou. Não sabiam eles o quanto era bom estar na casa do Pai, desfrutando da comunhão de Deus, da alegria da salvação, e hoje estão afastados, desviados e novamente oprimidos, escravizados nos vícios e numa vida mundana, cada vez mais distante, cheia de tristeza, de decepção, de terror na alma, de angústias profundas na alma, onde não há paz, onde não há alegria, onde não há esperança, e sem contar com o medo, a vergonha que tornaram inundar o coração dessas pessoas pelo fato de terem se distanciado da casa do Pai. Mas eu quero que você entenda nessa noite, eu quero que você reflita nessa palavra, eu quero que você medite nessa palavra nessa noite e entenda de que o Deus a quem nós servimos, o Deus que é representado por esse Pai nessa parábola, Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Deus restaurador, é um Pai de misericórdias, é o Deus de toda reconciliação. E o que Ele mais deseja nesse momento é que você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está desviado, você que abandonou a casa do Pai, você que abandonou a comunhão da igreja, que você se arrependa de todo o seu coração, que você sinta uma profunda tristeza no seu coração nesse momento e volte para a casa do Pai, porque Ele está de braços abertos para te receber. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo, com esse filho esbanjador, com esse filho desperdiçador.
No versículo 17 a Bíblia diz que, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que você precisa fazer nesse momento é o que o filho pródigo fez, é se arrepender dos seus pecados, é voltar-se para Deus confessando os seus pecados, abrindo o seu coração e colocando toda essa podridão moral para fora, pedindo perdão a Deus pela sua desobediência, pela sua rebeldia, pela sua insubmissão, pela sua ingratidão, pela sua insatisfação, pela sua falta de contentamento. Você precisa se voltar para Deus o quanto antes, porque Deus, Ele quer te dar mais uma chance, Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer reconciliar você com Ele mesmo, por meio da cruz do seu Filho, por causa do que Cristo fez, porque ali está a maior prova do amor de Deus, Jesus ter sido morto pelos nossos pecados, para nós sermos reconciliados com Ele novamente, e vivermos em comunhão e termos a vida eterna, o perdão dos pecados e vivermos de consciência limpa. Deus quer te restaurar, meu irmão. Deus quer te restaurar, minha irmã. Deus quer que você volte para a sua casa, onde há alegria, onde há fartura, onde há abundância de suprimentos espirituais para as suas maiores necessidades. Deus tem paz, Deus tem descanso para a tua alma, Deus tem alegria, Deus tem esperança para o teu viver, Deus tem perdão para você, Deus quer restaurar a tua vida. Agora você precisa tomar uma atitude, você precisa reconhecer que essa vida que você está vivendo no mundo, ela não é a vida que agrada a Deus, não é a vida que Deus escolheu para você, foi a vida que você escolheu, porque você preferiu viver nos seus pecados e agora está sofrendo as consequências dos seus atos pecaminosos. Mas o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer mudar a tua história a partir de agora. O Senhor quer dar um novo rumo à tua vida, dar sentido à tua vida e significado à tua existência. O que é que você precisa fazer, você que está caído? Toma a decisão de se levantar. Foi o que o filho pródigo fez aqui no versículo 18. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como os teus trabalhadores. Ele quer que o pai o trate pelo menos como um dos seus empregados. O arrependimento gerará no seu coração uma tristeza tão grande, que você se contentará, caso Deus lhe aceite de volta, de ser qualquer coisa na casa do pai. Até um empregado, um escravo dele. Certamente o orgulho tomou de conta do coração desse jovem. E ele, insatisfeito, abandonou a casa do pai por pura arrogância, por pura insubmissão. Porque ele não se via como alguém com as suas necessidades supridas, completamente satisfeito na presença do pai. Não sabia ele que o pai o amava tanto, que o pai estava constantemente o protegendo, cuidando dele, assim como Deus faz conosco. Deus nos protege, Deus supra as nossas necessidades. Deus é tão bom para nós, Deus é tão amoroso para conosco, Deus é tão misericordioso. Somente as pessoas ingratas, insatisfeitas com a vida, descontentes, no seu viver diário, é que não reconhecem o agir de Deus nas suas vidas, o quanto Deus tem sido misericordioso e bondoso, suprindo cada uma das nossas necessidades. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no coração e mostra a realidade da vida, o quão a pessoa está distante de Deus, o quão a pessoa está afastada dos caminhos do Senhor, e o quão longe de Deus a vida só lhe traz decepção e frustração. Ela percebe o quanto o pecado a dominou. Essa pessoa percebe o quanto ela está impura, o quanto ela é até indigna de estar na presença de Deus e até de ser chamada filha ou filho de Deus. Por isso que o filho pródigo agora, arrependido, vendo as suas impurezas, vendo a que situação ele chegou, ele quer que o pai apenas o trate como um dos seus trabalhadores, como um dos seus empregados. E ele toma a decisão
de uma vez por todas e levanta-se, no versículo 20. E a Bíblia diz, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A ideia do texto aqui, que nos mostra quando ele vinha ainda longe. A cena é linda. Imagine a cena. Quando ele vinha ainda longe, a Bíblia diz, quando ele vinha ainda longe, o seu pai o avistou. O que dá para entender que o pai estava à espera do seu filho. Não houve um só dia que seu pai dormisse sem pensar no seu filho que abandonou a sua casa. É assim que Deus também está hoje esperando os seus filhos que abandonaram a sua casa, que estão desviados, que estão afastados. E a Bíblia diz que ele, compadecido, correu. Não era costumeiro, não era indigno para um homem velho na época correr. O pai corre ao encontro do seu filho. E a Bíblia diz que ele o abraça, que ele o beija. Ao invés de lançar no rosto de seus pecados, de dizer para ele, seu caba safado, ao invés do pai dizer, seu sem vergonha, seu filho rebelde, ao invés de o pai o entregar para as autoridades religiosas e publicamente o mandar apedrejar, porque ele tinha direito de fazer isso, porque lá na lei dizia que o filho rebelde beberrão deveria ser levado perante as autoridades para ser apedrejado, lá em Deuteronômio 21. O pai não faz isso. Por quê? A Bíblia diz que ele se compadece. O pai é um pai misericordioso. Aleluia. Ele é um Deus de compaixão, é um Deus de toda graça, é um pai de misericórdias. A Bíblia fala, meus queridos e amados irmãos, no Salmo de número 103, presta atenção que lindo texto. O Salmo 103, no versículo 8, diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânime assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aleluia. Esse é o Deus a quem nós servimos. Que no versículo 17 do Salmo 103 diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Eu quero dizer para você que o Pai a quem nós servimos é misericordioso. Ele é o Pai das misericórdias. Ele é um Deus cheio de graça. A sua graça é maravilhosa. Jesus Cristo falou em João 6,37 que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que se aproxima de Deus arrependido, chorando, confessando seus pecados, não será rejeitado, não será lançado fora, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, diz a palavra de Deus. Ele tem prazer na misericórdia. A sua ira não dura para sempre. O Senhor, Ele tem misericórdia. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em nos perdoar. Mas você precisa tomar essa atitude do filho que voltou, do filho perdido que voltou e confessou seu pecado. O pai estava aguardando ansiosamente pelo retorno do seu filho, e compadecido correu, o abraçou e o beijou. E nesse momento há a confissão. No versículo 21 de Lucas 15, o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, no versículo 22, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele
estava todo sujo, mal vestido, maltrapilho, o pai manda trazer a melhor roupa. A Bíblia diz que ele estava descalço. Os escravos na época era quem andava descalço. O pai manda trazer sandálias para os seus pés e um anel de autoridade de filho para o seu dedo. E ainda no versículo 23, manda trazer também e matar o novilho cevado, o melhor bezerro, que era preparado nas ocasiões mais especiais. Esse é um momento especial, o momento do retorno de um filho que estava perdido. Por isso que o pai, no final do versículo 23, diz: comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aleluia. Deus se alegra quando os seus filhos se arrependem, quando os seus filhos são restaurados, porque Ele é o Deus da restauração, Ele é um Deus de compaixão, é um Pai de misericórdia, Ele é um Pai bondoso. E é o mesmo que Ele quer fazer por você nessa noite, você que está afastado, você que está desviado, você que quebrou a cara no mundo. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu estou infeliz. Eu nunca imaginei que seria tão difícil abandonar a casa do Pai. Quem sabe você está decepcionado, frustrado com a vida nesse momento, atolado nos seus pecados, no fundo do poço. Não há poço tão fundo, eu quero dizer para você, que a graça de Deus não possa alcançar. Deus está estendendo as suas mãos misericordiosas, cheias de graça, e te ofertando o seu amor. Deus está de braços abertos para te receber de volta, para te abraçar, para te beijar. Deus quer restaurar a tua vida, porque Ele tem alegria para te oferecer, Ele tem bênçãos incontáveis para te dar. O que você precisa fazer é apenas se arrepender, confessar o seu pecado, voltar arrependido, pedir o seu perdão, implorar pelo seu perdão, e Ele não vai lançar os seus pecados no seu rosto, porque Ele não é um Deus vingativo para com seus filhos. Pelo contrário, Ele é um Deus misericordioso, que não nos concede o que de fato nós merecemos, porque o seu filho que mereceria a morte, mas Ele está disposto a enfrentar a vergonha pública que o seu filho lhe fez, por causa do seu amor, por causa da sua graça e da sua misericórdia. E a Bíblia fala, no versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:10 diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o júbilo é do Pai. É o coração de Deus que se alegra. A pessoa que fica mais feliz quando um pecador se arrepende é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Então Deus quer te perdoar. Deus tem perdão para a sua vida. Deus tem restauração para a sua vida. Apenas volte. Volte, filho. Volte para a casa do Pai. Volte para a presença de Deus. Saia do mundo. Deixe esse mundo, porque esse mundo não tem nada de bom para te oferecer. Apenas desgraça e destruição e morte. Não se iluda com a aparência desse mundo. Entenda de que distante da casa do Pai só há perdição, só há decepção, só há ruínas. Você estará estragando a sua vida longe da presença do Pai. É hora de se reconciliar com Deus. É hora de se voltar para o Senhor. Aproveite essa chance. Aproveite essa oportunidade que Ele está te dando nesse momento. Agora mesmo você pode confessar seus pecados. Você pode, em arrependimento, dizer para Deus que quer voltar. Que quer voltar ao primeiro amor. Que quer voltar à prática das primeiras obras. Que quer o seu perdão. Que quer que Ele limpe as suas impurezas. Que Ele tire as suas sujeiras. Apenas abra seu coração para Deus nesse momento. Implore pelo seu perdão. Confesse seu pecado. E diga que quer fazer a sua vontade novamente. Que quer voltar para sua casa.
e Ele de braços abertos te receberá, te aceitará, porque Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Pai de misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia, glória a Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Deus abençoe, meus amados irmãos. Graças a Deus por mais essa palavra. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos de volta com mais uma palavra abençoada da parte de Deus para o seu coração. Deus abençoe, irmã Lucineide. Deus abençoe, irmã Eunice, irmão Nonato. Deus abençoe a irmã Alzira, a irmã Lucelena, minha prima, em Buriti Grande. Deus abençoe Vilma Pereira, seja bem-vinda à nossa live. Minha cunhada Ana Paula, meu irmão pastor Roberto Jane, toda a Igreja Batista Manancial em Passagem Franca. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. A vida do Fábio Rosirene lá na Bahia. Na Bahia, Deus abençoe sua vida, em Feira de Santana. A Joelma Carvalho, em São Paulo. A Juliane Siqueira, Deus abençoe, minha irmã. Matusalém, minha sogra, Socorro Belo. A irmã Germana. Louvo a Deus pela vida de cada um que esteve conosco até esse momento. Diariamente nós, como vocês sabem, desde o dia 23 de março, quando decidimos dar uma parada nos cultos presenciais, que nós estamos trazendo uma palavra da parte de Deus todo dia. E esperamos que assim seja, enquanto o Senhor nos permitir, estarmos todos os dias meditando na palavra de Deus e nos alimentando. Para que você se sinta edificado e compartilhe essa mensagem com seus familiares, com seus amigos, para que outras pessoas também se alimentem da palavra, sejam tocadas, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E quantas pessoas que estão, meus queridos, como esse filho pródigo, longe da casa do Pai, desesperados por uma palavra amiga, para ouvirem a palavra de Deus. E nós é que devemos ser esses canais, essa fonte de bênção. Deus nos incumbiu desta grande responsabilidade. E cabe a cada um de nós levar a palavra, para que essas pessoas se arrependam, voltem para Deus enquanto podem. Entendam de que Deus tem misericórdia, Deus tem graça, Deus tem perdão para oferecer a cada uma delas em nome de Jesus. Então que você compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam tocadas e assim tenham um encontro pessoal, uma experiência de conversão com o Senhor da glória. Amém? Seja bem-vindo, Francisco Alves, irmão França. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua esposa, a irmã Cristiana, suas filhas. E nós vamos orar, Chegou no finalzinho, mas vai pegar a oração. Depois a live vai ficar aí, na nossa página do Facebook, e você assiste aí agora na sequência a mensagem em nome de Jesus Cristo. Então vamos orar ao Senhor, uma mensagem muito boa para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua paz, que faz parte agora do nosso viver. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas mais uma vez. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta, que nos restaura, Senhor, que nos dá ânimo para continuar a vida, vivermos. Meu Deus, que nós nunca nos revoltemos e que nunca haja insatisfação no nosso coração por estarmos na tua presença, mas pelo contrário, que o nosso coração a cada dia sinta prazer de estar contigo, porque não há melhor lugar para se estar do que aos teus pés, do que na tua presença gloriosa, Senhor. Todo verdadeiro salvo, todo salvo verdadeiro em Cristo sabe disso, sabe o que nós estamos falando,
de que não há melhor lugar para se estar senão na tua presença, Senhor. É contigo que nós queremos andar e viver, Senhor, por toda a eternidade. O Senhor conhece os nossos corações e o Senhor sabe do nosso anseio, do nosso desejo. E que o Senhor inunda a nossa vida com o Teu Espírito Santo e tire toda a impureza. Coloca no nosso coração um desprazer pelo pecado, Senhor. Que a nossa maior alegria seja estar contigo, fazendo a Tua vontade, desfrutando das Tuas maravilhosas bênçãos. E que, meu Deus, o Senhor nos use para levar essa palavra, Senhor Deus, para aqueles que ainda não Te conhecem, que estão perdidos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Restaure e reconcilie almas através dessa palavra nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Durma na santa paz de Deus, santa paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos mais uma vez de volta. Em nome de Jesus Cristo. Descanse nos braços do Senhor. Descanse na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus.